Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam muito bem. É com uma alegria enorme em meu coração que eu vim aqui para falar com você sobre o nosso dia 18 da leitura, em 100 dias que podem mudar a sua vida. Estamos aqui mais um dia para a honra e glória do Senhor Jesus e é muito bom nós estarmos juntos falando sobre Jesus, falando sobre a presença dele, e eu creio em meu coração que esses dias já têm transformado algo dentro de você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. Vamos lá então. Hoje a nossa leitura é o de 18. Nós acabamos de ler Hebreus e agora vamos para o livro de Mateus. Nós lemos Mateus do capítulo 1 ao capítulo 2, lemos Êxodo, do capítulo 24 ao capítulo 29, lemos também Provérbios, do capítulo 11 ao capítulo 13. E aqui nós podemos aprender algumas coisas nesses textos. Primeiro, que promessa se cumpre, quando Deus promete, ele vai cumprir, que a presença de Deus nos santifica e que o caráter nos sustenta. É isso que nós aprendemos nesses textos da leitura de hoje. Mostrando para mim e para você que Deus cumpre o que promete, que ele habita no meio do seu povo e forma um caráter digno da sua presença em nossas vidas. Então, vamos lá então para a nossa leitura do capítulo 1 e do capítulo 2 de Mateus. Aqui nós vemos a promessa de Deus se cumprindo. Mateus ele inicia com a genealogia de Jesus, uma leitura que para muitos pode parecer pesada, é muitos nomes, é muitas coisas, mas algo muito importante aparece para nós nessa leitura da genealogia de Jesus. Nós percebemos uma coisa maravilhosa nessa leitura. Não são somente os nomes, não é somente a genealogia, mas é a fidelidade de Deus passando de geração em geração. Ali nós vemos nome de homens que falharam, nós observamos famílias que tiveram suas crises, observamos histórias que foram marcadas por erros, mas a promessa de Deus permaneceu. E essa promessa se cumpre em Jesus. Em Mateus capítulo 1, no versículo de número 21, a escritura diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A promessa de toda aquela genealogia chega em Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa. Jesus é quem cumpre a promessa que o Senhor prometeu, àquela geração e que nós observamos. E em Mateus também há uma declaração, em Mateus 1, 23, a seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. A promessa de Deus se tornou em presença. Hoje o Senhor está conosco através do Espírito Santo, ele habita em nós. E a promessa do Senhor se cumpre em Jesus, quando Emanuel, o Deus conosco, ali surge. Mas isso nos mostra também que promessa, meu irmão, ela às vezes vai passar por turbulências. Em Mateus 2 surge o quê? A oposição. O rei Herodes tentando matar Jesus. Toda promessa ela enfrenta resistência. Não adianta você achar que a promessa, Deus prometeu, ele vai cumprir, então você vai ficar tranquilo, você não vai ter resistência, ninguém vai vir contra você, nada de errado vai acontecer. Isso é um pensamento muito errado. Na verdade, quando nós vivemos a promessa, quando nós chegamos na promessa, algumas situações podem acontecer em nossas vidas. Algumas coisas podem acontecer como resistências para que as promessas não se cumpram. Mas quando Deus estabelece algo, ele mesmo protege. O que nós temos que ter em nosso coração é a sede e a fome
da presença de Deus. Porque mesmo que a resistência vier, mesmo que a dificuldade vier, continue confiando em Cristo. O plano de Deus, ele não pode ser frustrado. Ou ele vai se cumprir em você, ou ele vai se cumprir em mim, ou Deus vai levantar outra pessoa. Mas a promessa de Deus vai ser cumprida. Então, se Deus te prometeu, se você tem uma promessa, não se assuste com as resistências, não se assuste com as dificuldades. Apenas continue crendo, orando e sabendo que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Depois, a nossa leitura foi para Êxodo, do capítulo 24 ao capítulo 29, uma leitura extensa, uma leitura comprida, mas nós percebemos ali que a presença do Senhor estava naquele lugar, porque é a presença de Deus que santifica aquele povo. Em Êxodo 24, nós vemos o povo confirmando a aliança com Deus. Êxodo 24:3, a Escritura diz: tudo que o Senhor falou, faremos. Aqui o povo está dizendo que fará tudo que o Senhor mandar. Então Moisés ele sobe ao monte, e agora a glória do Senhor cobre ali o monte Sinai, né? A presença de Deus era real naquele lugar, as pessoas viam a presença de Deus. A presença de Deus é santa naquele lugar. E ali nos capítulos seguintes, nós vemos Deus começando a dar as instruções detalhadas para Moisés de como deveria ser o tabernáculo, de como deveria ser o sacerdócio, como deveria prosseguir, né, de geração em geração. Isso revela algo muito profundo a mim e a você, que eu já falei nesses outros dias, se eu não me engano, ontem também, que Deus não libertou o povo apenas para tirá-los do Egito, mas ele libertou para habitar no meio deles. Deus libertou aquele povo para estar com eles, para caminhar com eles. E Deus quer organizar, porque Deus é um Deus organizado. Em Êxodo 25:8 nós lemos: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Mas a presença de Deus naquele lugar, a presença de Deus naquele povo exige o quê? Preparo, exige uma consagração, exige uma reverência. Deus ele não é apenas o libertador do povo de Israel, mas Deus ele vai habitar no meio deles. E Deus precisa ali transformar algumas situações. Primeira coisa é ter um lugar para ele ser adorado, um lugar onde as pessoas iriam para pedir perdão dos seus pecados, um lugar onde seria ali a igreja deles, né, da época, que era o santuário. Então, ali Deus ensina a Moisés tudo que ele deveria fazer. Talvez uma leitura pesada, né, porque é muita organização e você talvez não esteja acostumado, mas não desista, viu? Continue lendo, porque o Senhor tem o melhor para a sua vida. Depois nós fomos para Provérbios, capítulo 11 ao capítulo 13, e ali nós vemos o Senhor, mais uma vez falando de caráter, um caráter que sustenta. Se Mateus fala da promessa, Êxodo fala da presença, Provérbios então vai falar do caráter que nós temos que ter, ou o caráter de Deus. Provérbios 11:3 diz: a integridade dos retos os guia. Promessa sem caráter, meu irmão, ela se perde. Presença sem integridade, ela se banaliza. Nós precisamos manter o nosso caráter alinhado ao coração de Deus. Talvez você já chegou na promessa que Deus tinha para a sua vida. Ou você está conquistando ou chegando. Mas não perca o seu caráter, a sua essência. Quem você é em Cristo Jesus. O nosso caráter, meu irmão, ele deve ser o mesmo em todos os lugares. A nossa integridade deve ser a mesma em todos os lugares. Quem é você quando ninguém está vendo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos todos os dias. Quem sou eu quando ninguém está me vendo? É ali que vai ser revelado o teu caráter, a tua integridade. Provérbios nos mostra o contraste entre o justo e o perverso, o prudente e o tolo, o diligente e o preguiçoso. Em Provérbios 13:20 ele nos dá uma orientação, Salomão. O que anda com os sábios será sábio. Com quem você está andando? Os coaches da atualidade pegaram essa frase, modificaram, e dizem que tubarão anda com tubarão. Tubarão não anda com sardinha. Ou águia anda com águia. Águia não anda com galinha. Meu irmão, se você quer ser uma pessoa sábia,
Se você quer ser uma pessoa que tem sabedoria, ande com pessoas sábias. Ande com os sábios. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, andem com pessoas que vivem o sobrenatural de Deus. O ambiente que nós estamos molda quem nós somos. O ambiente que você anda vai moldar quem você é. As nossas escolhas de hoje vão construir o nosso futuro de amanhã. Então, com quem você tem andado? Com quem você tem conversado? Com quem você tem sonhado? A vida com Deus não é apenas experimentar promessas, mas é desenvolver um caráter alinhado ao coração de Deus. Então, para isso, nós precisamos caminhar com pessoas que nos levam a um nível mais profundo de intimidade com Deus, de sabedoria, de conhecimento, de riqueza, de prosperidade, daquilo que você almeja e daquilo que Deus tem colocado na sua vida. Então, no dia 18 da nossa leitura, nós aprendemos que Deus cumpre as suas promessas, nós vimos isso em Jesus, que Deus deseja habitar conosco, nós vimos isso lá em Êxodo, o Deus habitando no meio do povo, e Deus se importa com o nosso caráter. Se tem alguém que se importa com o nosso caráter, é Cristo. E que o nosso caráter seja transformado para a honra e para a glória dele. Mateus nos ensina a confiar. Êxodo nos ensina a consagrar. E Provérbios nos ensina a viver com sabedoria. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa que está me assistindo, Pai, ela possa ser cada dia mais sábia, que ela possa cada dia mais confiar no Senhor e que a presença do Senhor esteja sobre ela. Pai amado, que a tua graça, tua unção e o teu poder venha sobre as nossas vidas, que nós possamos, ó Deus amado, ter um caráter aprovado por ti, que nós possamos, Jesus, ter uma vida em integridade diante do Senhor. Pai amado, somente tu és santo, somente tu és adorado, somente tu és engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E se você chegou até aqui, comente aí, por gentileza, sabedoria, para mim saber que você está comigo até o fim desse vídeo. E para nós estarmos encerrando, eu quero motivar você. Deus não está apenas cumprindo promessas externas em nossas vidas, mas Ele está formando algo dentro de nós. Ele está formando algo dentro de você. As promessas, meu irmão, vão ser cumpridas, a presença de Deus vai ser estabelecida e o caráter vai ser construído. Mas não desista. Estamos no nosso dia 18 de 100 dias que vão mudar a sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe e até mais.